Opa! Mais um corte do Recovery Resenha. Eu vou pedir para você se inscrever no canal e deixar seu like, que é muito importante pra gente. Teve uma meia maratona que eu fiz, 2022, e é isso. Tava em Porto Alegre, tava 2 graus. Cara, é muito difícil, é muito sofrido a parte do aquecimento. E uma coisa que eu senti muito era na parte respiratória. Então, o nariz escorrendo muito o tempo inteiro, até ali, vou falar até o quilômetro 7. Foi muito sofrido para conseguir respirar, a sensação era de queimar. Por que o nariz faz isso? Por que o nariz escorre? Para tentar esquentar, né? Então ele produz mais secreção para manter a temperatura e tentar esquentar esse ar frio que está entrando. Então o nariz ele tem 3 funções principais. Ele aquece, filtra e umidifica o ar, tá? Então a partir do momento que você está inspirando esse ar frio, o nariz vai ter que fazer alguma coisa para esquentar esse ar e botar ele para 36 graus. Né? Então o ar tá 2, para chegar nos 36, ele precisa fazer força. Né? E aí tem vasodilatação. Vasodilatação entope o nariz e começa a escorrer. Né? Então, por isso que para fazer uma prova dessa no frio, você precisa estar bem preparado e a respiração tem que estar em dia, a respiração nasal. Por quê? Porque se você passar a respirar mais pela boca do que pelo nariz, você vai cansar o triplo e outra, vai jogar ar frio direto pro pulmão. Esse ar frio direto no pulmão também vai te fazer cansar muito mais e cansar muito mais rápido. Então, assim, qualquer prova em extremo de temperatura, a respiração nasal ela tem que estar nota 10, principalmente endurance, né? Isso é uma pergunta frequente, assim, né? Qual que é a melhor respiração? Isso que eu ia perguntar. A melhor respiração, se você estiver fazendo um treino de tiro, a melhor respiração é aquela que der para fazer. Então, durante o tiro, você vai tocar o pau e o que der para você fazer, você faz. Agora, pro endurance, se você fizer uma respiração nasal adequada, óbvio que é melhor, porque você está aquecendo, filtrando e umidificando o ar e jogando um ar mais puro para o seu pulmão trabalhar menos. Vai ser uma respiração menos dificultosa, né? Então uma respiração mais suave, mais tranquila, para que seu pulmão possa aproveitar 100% do ar e do oxigênio que está sendo inspirado, né? Mas, como eu falei, durante o tiro, o que der pra fazer, fez, né? Se mata, vomita, né? E faz o que der pra fazer, né? Mas o ideal é sempre respiração nasal, né? Por isso que assim, as pessoas, mas eu respiro bem pelo nariz. Poxa, será? Será que respira bem pelo nariz mesmo? Então, é outro tipo de coisa que a gente só dá valor quando a gente perde, né? Então, respiração nasal, quando tá entupido, aí você fala, tu tá entupido. Exatamente, você fala, nossa, semana passada era tão gostoso respirar, aí você vai ver o nariz entupido. E aí você fica... Eu costumo falar isso de a respiração e a audição. A audição só dá valor para ela quando você perde. Então, quando você tá com rolha de cera, quando você tá com o ouvido entupido por algum motivo de gripe, aí você fala, nossa, a audição para mim é uma coisa tão normal, uma coisa, você só valoriza quando um sinal tão vital que você só vai valorizar quando você perde. E a respiração é a mesma coisa, né? E isso, a gente voltando ao sono, o quanto é importante você respirar bem pelo nariz para dormir bem, né? Então isso já desde a infância, né? Então a gente vê que crianças que dormem mal, crianças que roncam, crianças que têm respiração bucal, elas levam repercussão pro resto da vida, né? Então atrapalha toda a dentição, atrapalha todo o crescimento dos ossos da face, a criança dorme mal, vai mal na escola, né? Porque fica uma criança mais irritada, uma criança mais agitada, começa a ter problema de aprendizado, porque não consegue se concentrar nas aulas, né? Então o sono já é importante desde bebê, né? Desde criancinha, quanto mais você tiver uma respiração mais tranquila, mais adequada, melhor. Isso é muito, muito legal de ouvir. E falando como alguém que já teve problema para dormir na época de faculdade e tudo mais, e uma amiga minha médica na época, ela falou, tenta tomar melatonina. E aí você tava comentando sobre isso, né? Eu senti o efeito dela nos 2 primeiros dias. Depois, não senti mais nada. Qual que é o momento certo para tomar melatonina, por exemplo, se você começar a tomar, pensando nessa indução do sono? Isso, então, o primeiro mito é que melatonina não é indutor do sono. A melatonina é um hormônio que nós produzimos todo dia a hora que escurece. Tá bom. Tá? Então de manhã a gente produz cortisol e de noite a gente produz melatonina. Então é um hormônio do dia e outro hormônio da noite. Então qual que é o horário ideal para se suplementar melatonina? A hora que escurece. Tá? E não na hora de ir pra cama.
Tá? Então, a hora que começa a escurecer por volta das 7 horas da noite, 8 horas da noite, é hora de tomar sua melatonina. Ah, mas eu vou ficar com sono. Não, você não vai ficar com sono, porque você já está produzindo a melatonina, então você só está suplementando, tá? Então, você está melhorando a sua carga endógena de melatonina, né? E o ideal é que ela seja usada todo dia. Então, não faz sentido você tomar um hormônio, né? Um suplemento que você tome de vez em quando, né? Muitas vezes o que acontece é que por essa dinâmica de vida, de ciclo circadiano muito atrapalhado que a gente tem, a melatonina cai e por isso você tem mais dificuldade de sono, né? Ah, tem que fazer algum exame? Não precisa não é uma coisa que a gente costuma pedir, não é um exame que se faz, tá? Mas a suplementação, ela traz benefício, ela pode trazer benefício para quem tem dificuldade de sono sim, não como indutor, tá bom? Tá? Porque como por efeito indutor ela não tem mesmo, tá? Às vezes o que se tem no mercado são alguns produtos de melatonina, não aqui, né, mas fora, alguns produtos de melatonina que tem antialérgico junto. Então, o fator de indução do sono vem do antialérgico e não da melatonina. E tudo bem? Tipo, esse uso, pensando no antialérgico, ou não é tão... Tudo bem, mas na verdade é o efeito colateral do antialérgico, né? Não é o sono. Não, a sonolência produzida pelo antialérgico, isso vem dos antialérgicos mais antigos que rompiam a barreira hematoencefálica, né, que transpassam, que chegam até o cérebro, e aí tem esse efeito de sonolência como rebote. Então, quando a gente era criança, que tinha era Polaramine, né, que todo mundo tomava Polaramine e tal. Então, Polaramine é um antialérgico mais antigo que rompe a barreira hematoencefálica e chega no cérebro. Então, por isso que ele tem esse efeito no sistema nervoso central. Se você tomar um antialérgico mais moderno, né, os novos, né, então bilastina, fexofenadina, eles não chegam no cérebro. Entendi. Então você tem um efeito só para fazer o efeito antialérgico, de coceira, de escoriza, do que for. Então essa é a mudança. Que bom, né? Assim, melhor, com certeza. É melhor. Com certeza.